Olá, quinta-feira, 18 de novembro, o Câmara Notícia está começando e eu quero lembrar que a sua participação é sempre muito importante aqui. Quer mandar sua mensagem? É fácil. Anota aí o nosso WhatsApp que a gente está esperando o seu recado até o final dessa edição, que olha só, tá cheia de notícia. Veja aí. Câmara de Campinas realiza audiências públicas. São 15 leis de incentivo que trazem aí maior vigor à economia, às condições sociais, ao processo de desburocratização e também ao processo de diminuir multas, tanto no caso do Refis também da CETEC. Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor se reúne mais uma vez. Tem muitas pessoas que são prejudicadas financeiramente, moralmente, por vazões de dados. Tem ainda as vagas de emprego para Campinas e região. E o tempo, como será que fica para esta sexta-feira? Também vamos falar sobre saúde. Você sabe o que é osteoporose? A gente te explica na edição de hoje. O Câmara Notícia começa agora. Estamos no mês de novembro, mês que também é chamado de Novembro Laranja. Um alerta sobre o zumbido. Segundo a Organização Mundial de Saúde, há em torno aí de 466 milhões de pessoas com algum tipo de perda auditiva no mundo. Número alto, por isso a gente já abre essa edição do Câmara Notícia abordando este tema com a Fernanda Caraça Matrone, ela que está aqui na tela comigo e ela é fonoaudióloga. Fernanda, antes da gente começar nosso bate-papo, muito obrigada por falar com a gente. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês para poder fazer esse alerta e conscientizar ainda mais pessoas aí sobre o zumbido e a perda de audição. Então, já para a gente começar a nossa conversa, o que é o zumbido? Como que caracteriza ele? Então, vamos lá. Muitas pessoas pensam que o zumbido é uma doença, tá? Mas o zumbido não é uma doença, ele é um sintoma. O zumbido é um barulhinho que está ali na orelha, presente. Algumas pessoas o dia inteiro, outras pessoas aparecem mais durante a manhã, outras às vezes à noite. E eles relatam muito que parece um apito, um chiado, um grilo, uma cigarra, uma abelhinha. Então é um som que não existe no mundo externo, né? E que está dentro do ouvido. E o paciente pode ouvir constantemente ou em alguns momentos do dia. Eu até ia te perguntar, ele surge do nada, fica aquele barulho o tempo todo? Isso. Na verdade, assim, algumas pessoas sempre chegam pra gente e relatam um fator que fez ele perceber o zumbido. Mas, na verdade, pode ser que ele sempre esteve ali e nunca foi percebido. Quem ouve esse som não é o ouvido, é o cérebro. Então, geralmente, o zumbido tem várias causas, né? Mas de 80% a 85% das causas é por conta da perda de audição. Então, o zumbido ele é um sintoma da perda de audição. Você já vai iniciando a perda, o zumbido às vezes sempre esteve ali, mas às vezes a gente não percebe. Em algum momento, às vezes, tem gente que chega e fala assim, eu ouvi um estouro e começou a ouvir o zumbido. Ele sempre relaciona um fato, mas às vezes o zumbido sempre esteve ali e ele nunca percebeu. E me fala uma coisa, ele atinge mais homens ou mulheres? Então, existem várias pesquisas, mas atinge tanto homem quanto mulheres, tá? E hoje em dia não tem mais idade. Tem várias pesquisas mostrando que adolescentes e isso já estão referindo ao uso constante e intenso de fones de ouvido. Então, hoje o zumbido ele pode aparecer em qualquer faixa etária. Obviamente, como a gente tem um envelhecimento, as pessoas na terceira idade apresentam mais zumbido, tá? Mas não tem faixa etária e também não tem sexo. Homem e mulher pode ter zumbido. E esse zumbido, você até chegou a comentar um pouco, eu queria detalhar mais. Ele aparece em alguns períodos do dia ou é o tempo todo?
Então, cada caso é um caso, mas tem pacientes que é constante o dia inteiro e varia o volume. E tem pacientes que vão perceber o zumbido apenas na hora de dormir, porque daí como está silêncio, ele consegue ouvir o zumbido dentro da orelha dele. E o que a pessoa deve prestar atenção? Estou ali com zumbido e, como você disse, às vezes acha porque estourou algo perto e ficou aquele barulho. Como que ela identifica? Ó, tem alguma coisa errada, esse barulho não sai. Então, às vezes quando a gente está cansado, estressado, a gente tem aquele zumbido do cansaço, tá? Agora, se você vem percebendo que esse zumbido já está aí com você há mais de um mês, há mais de 2 meses, é normal, tá? Você ter um zumbido hoje, porque você teve um dia atípico, estressante, é uma coisa. Agora, você ter um zumbido que você percebe que já vem alguns dias com você, aí tem que investigar o porquê que ele apareceu, tá? O zumbido, ele não vem só da perda de audição. Pode ser alguma disfunção metabólica, glicose, algum problema vascular, tensões na região de pescoço, problemas de coluna cervical, às vezes disfunção de ATM, problemas de oclusão, alteração hormonal, tudo isso pode causar zumbido. Aí é aquele zumbido que quando você trata o problema, ele some. Agora, se ele ficou constante, é interessante sempre a gente fazer uma audiometria e investigar como que está a audição desse paciente, dessa pessoa. Porque às vezes ele já tem uma perda auditiva e o zumbido está vindo por conta da lesão na orelha. É como você disse, então, reforçando, não é uma doença, mas é um indicativo de que tem algo errado que precisa ser investigado. Isso. E assim, muitas pessoas às vezes chegam para mim com o zumbido e não tem perda de audição. Então, aí a gente tem que investigar o que está causando o zumbido. E normalmente a pessoa que tem esse zumbido, ela costuma ter dor de cabeça, outras dores também causado aí por esse zumbido? Tem outras dores. Tem muita insônia, porque você tem um barulho constante, você não consegue pegar no sono. Então, tem muitas pessoas com alteração de sono. Tem muitas pessoas que chegam aqui já com quadros depressivos, porque mexe com todo o psicológico da pessoa. Imagina que você está fazendo a entrevista aqui comigo e você está ouvindo um barulho na sua orelha. E não tem o que você faça para esse barulho sumir. Então, não existe silêncio para quem tem zumbido. Você vai ler um livro, o zumbido está lá. Então, tem muitas pessoas que já chegam com um psicológico bastante afetado também. E normalmente, como que funciona o diagnóstico? Ele chega aí e fala, tem um barulho que não sai da minha cabeça. E aí, como que começa esse processo para descobrir o que é realmente? Então, a gente tem que trabalhar numa equipe multidisciplinar, tá? Geralmente procuram o otorrino, laringologista, né? Aí ele vai fazer as avaliações. Dependendo do que encontrar, a gente passa para o neurologista, também indica o tratamento psiquiátrico e vamos avaliando. Se for alguma coisa de coluna, vai para a área de ortopedia, fisioterapia, a gente vai indicar esses pacientes. Se for alguma coisa ortodôntica, vai para o dentista. E se for a perda de audição, vai ficar com nós fonoaudiólogos para montar a estratégia desse tratamento. Tem cura? Chega algum momento que a pessoa para de ouvir esse barulho? Então, isso é uma coisa que muita gente fala assim, zumbido não tem cura, tá? Se a gente pesquisar na internet, às vezes você vai ver muita gente dizendo que zumbido não tem cura. Eu vou te dizer que, para mim, o zumbido tem cura. Essa é a minha opinião, Fernanda, tá? Por quê? Se a gente descobre a causa e se a gente trata a causa corretamente, ele tende a sumir, mas ele não vai sumir imediatamente. Não pensa que o paciente vai chegar aqui em uma semana assumir o zumbido. Não.
Se o zumbido dele vier da perda de audição, eu tenho que tratar essa perda de audição, adaptar aparelhos auditivos, fazer com que ele volte a ouvir dentro da normalidade. Só com a amplificação, a gente já tem aí pesquisas que mostram que 69% dos casos já diminuem abruptamente o zumbido. E quando a gente não consegue tirar todo o zumbido só com a amplificação sonora, com o uso do aparelho, aí a gente coloca os tratamentos juntos. Aí a gente tem que entender cada caso. Eu costumo dizer que paciente de zumbido não tem receita de bolo, tem que estudar o caso, entender o paciente, o que faz o zumbido dele aumentar. Tem alguns alimentos que para o paciente pode fazer com que o zumbido dele aumente. Às vezes ele tem algumas tensões que a gente também tem que tratar. Então, depois de um tempo, a gente consegue diminuir bastante esse zumbido e já temos relatos de pacientes que não têm mais zumbido, mas pode demorar. E, Fernanda, eu disse logo no começo, que eu te chamei aqui, 466 milhões de pessoas têm alguma perda auditiva aí no mundo todo, né? Você percebe que esses números aí podem ainda aumentar cada vez mais devido à nossa rotina? Você até falou, ó, cada vez mais jovens estão tendo zumbido, fone de ouvido na altura máxima. Isso é uma das nossas ações que prejudica? Sim. A Organização Mundial de Saúde tem ficado bastante preocupada em relação a isso, né? Tanto que em dezembro do ano passado, o padrão de normalidade da audição normal até mudou, tá? Para que a gente consiga pegar esses pacientes mais cedo, por conta das expectativas. A Organização Mundial de Saúde acredita que em 2050 nós vamos ter o dobro de pessoas com perda de audição. E a perda de audição, ela não traz só como consequência o zumbido, ou não ouvir ou entender a fala. A falta de estímulo sonoro para o seu cérebro, ela pode trazer outros prejuízos, como demência senil. Já se sabe do Alzheimer, que pode vir a desenvolver, problemas de equilíbrio, problemas de processamento auditivo. Então, hoje a preocupação da Organização Mundial de Saúde é fazer com que esse número abaixe, porque eles acreditam que ter o dobro de pessoas com perda de audição e o dobro de pessoas com demências devido à perda de audição. E aí, o que a gente faz? Tem como evitar? Qual que é a sua orientação? Então, a minha primeira orientação é a gente cuidar da audição, tá? Evitar os fones de ouvido. Mas, Fernanda, eu não posso usar fone de ouvido? Pode, mas numa altura que a gente saiba que é tolerável, tá? O tempo disso. E como que é uma altura tolerável? Eu falo que quando a gente está com o fone, quem está do nosso lado não pode ouvir aquele, sabe, aquele sonzinho que vai saindo. A pessoa do lado não pode ouvir nenhum sinal de som, tá? E o tempo, a gente indica sempre assim, 60 minutos a 60 decibéis. Mais do que isso, é como se eu já estivesse numa fábrica exposto a ruído, né? Então, eu sei que hoje em dia tem as aulas online, tem muita gente aí trabalhando, mas é tentar observar o volume e de vez em quando tirar o fone, deixar sem o som e evitar sons altos, balada, todas essas coisas vão trazer prejuízos para o futuro. Novembro Laranja, a campanha acontece aí em todo o país. É importante conscientizar a população sobre esse assunto, porque ainda tem gente que desconhece, fala, tô lá com um zumbido, mas acha que acaba sendo normal. Acaba sendo normal. Uma das coisas que eu não falei anteriormente, assim, é importante a gente fazer uma audiometria anualmente. É um exame que a gente não tem o hábito de fazer. Existe uma população que está vindo com hábitos diferentes por conta do teste da orelhinha, que hoje
é lei o bebê nascer e fazer os testes de audição. E depois os pediatras vão trazendo isso. Mas depois a gente fica adulta, a gente esquece de cuidar da orelha. Então é importante fazer os exames de audição todo ano. Então, para a gente encerrar uma coisa. Fernanda, para a gente então encerrar a sua participação aqui ao vivo com a gente, qual que é o recado que você dá nesse mês de novembro, Novembro Laranja? Quem aí está em casa assistindo a gente, tá tudo bem, faz o exame. E se não tiver tudo bem, estou ali com barulho, vai logo procurar um especialista? Vai procurar um especialista. Eu escuto muita gente aqui no consultório assim, doutora, eu só tenho um zumbido, eu escuto super bem. Aí a gente vai fazer o exame, tá completamente alterado. Então, assim, o zumbido é um sintoma da perda de audição. Então, pode ser que já iniciou uma perdinha, pode ser que você já esteja com uma perda maior, mas é importante você fazer todo o desculpa que entrou gente aqui. É importante você fazer todo um acompanhamento para a gente descobrir o que está causando esse zumbido. E se ele não vier da perda de audição, a gente poder indicar qual o melhor caminho para o tratamento. Então, aproveitar esse mês e procurar, né? Se descobrir, saber se tem algo errado. Isso, se tem aí um grilinho constante, não é comum. Procure ajuda com um fonoaudiólogo, um otorrinolaringologista para buscar a melhor solução. Fernanda, muito obrigada por parar seus atendimentos aí e falar ao vivo aqui com a gente do Câmara Notícia. Pode ter certeza que foi uma entrevista muito rica de informação e eu acho que tem gente que vai sim atrás de um especialista a partir dessa nossa conversa. Isso, e se precisarem eu estou à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigada e uma boa tarde para você. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, Fernanda. E olha só, a gente sai da entrevista e vai para a oportunidade de emprego. Veja as vagas disponíveis para as cidades de Campinas e Limeira. O posto de atendimento ao trabalhador de Limeira tem 4 vagas abertas para professor de inglês, tratorista, pintor residencial e assistente administrativo. Para detalhes de cada vaga, o interessado deve entrar no site www.limeira.sp.gov.br. Já Campinas tem vagas para mandrilador, ajudante de eletricista, analista contábil, assistente financeiro, atendente de lojas e mercados, auxiliar de contabilidade, auxiliar de manutenção predial, calceteiro, carpinteiro de obras, costureira de máquinas industriais, detetizador, fiscal de prevenção de perdas, instalador de tubulações, jardineiro, mecânico de automóvel, monitor de alunos, motorista carreteiro, oficial de manutenção predial, operador de empilhadeira, pedreiro, psicólogo social, soldador, tapeceiro de móveis e tratorista operador de roçadeira. Para mais detalhes das vagas disponíveis, basta entrar no site cepat.campinas.sp.gov.br. O atendimento presencial do Cepat é realizado apenas com agendamento, que deve ser feito também pela internet no site do Portal do Cidadão. E a Mirna Abreu já está aqui no estúdio comigo. Nesse primeiro momento, ela vai trazer para a gente tudo o que está acontecendo aí na região de Campinas. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a você aí de casa. E primeiro a gente vai falar dos dados da Covid-19 no país, porque de acordo com o Ministério da Saúde, são 21.977.661 casos confirmados desde o início da pandemia em 2020. São 11.977 novos casos nas últimas 24 horas no país, que soma 611.851 óbitos, com registros de 373 mortes nas últimas 24 horas. O estado de São Paulo soma 4.424.893
casos com 153.214 óbitos. E falando de Covid, ontem teve entrevista do governador e ele abordou o tema, né? Justamente, falou dos números e agora da decisão que foi tomada nessa última semana em relação à antecipação da vacinação da dose adicional. Então, a partir de hoje, toda a população adulta poderá se vacinar com a dose adicional contra a Covid-19. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. O governo do Estado de São Paulo anuncia a ampliação da dose adicional para maiores de 18 anos e a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose. A partir desta quinta-feira, portanto amanhã, 18 de novembro, toda a população adulta que já tenha recebido a segunda dose da vacina há pelo menos 5 meses poderá receber a dose adicional de vacina aqui no estado de São Paulo. Antes, a dose adicional era recomendada somente para pessoas com mais de 60 anos e para profissionais de saúde com intervalo de 6 meses. Esta ampliação do público-alvo e a redução do intervalo de aplicação segue as diretrizes do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Com a mudança, 710 mil pessoas em todo o estado de São Paulo vão poder tomar a dose adicional da vacina contra a Covid-19. A coordenadora geral do programa detalha como será essa nova fase. Quem são? Que público é esse que pode buscar a unidade básica amanhã? São aqueles que já completaram seu esquema vacinal há 5 meses e que tenham 18 anos ou mais. Então, neste momento, 710 mil pessoas são elegíveis, mas quando eu olho desde o início da campanha de terceira dose, 6 milhões já poderiam ter retornado para tomar a sua terceira dose. E no momento a gente tem 3,6 milhões de pessoas que o fizeram. Então a gente solicita que voltem à unidade, completem a sua terceira dose. E lembrando que com toda essa mudança no estado de São Paulo, 710 mil pessoas devem ser imunizadas com a dose adicional. E o governo adiantou também que deve anunciar a liberação do uso obrigatório de máscaras aqui no estado em espaços públicos em até 20 dias. Nós estamos acompanhando de forma intensa, como sempre fizemos, a evolução dos indicadores. E a nossa projeção é de que, em breve, nós vamos atingir uma situação que vai permitir essa liberação do uso obrigatório de máscaras nos espaços públicos. Ainda precisamos caminhar mais um pouco, nós estamos reduzindo, como foi apresentado, os indicadores de internações, casos e óbitos, e é provável que nos próximos 10 a 20 dias a gente tenha uma situação que permita essa liberação. Então, com o avanço da vacinação que nós estamos observando, São Paulo realmente fazendo um trabalho espetacular, referência internacional, nós já temos 73% da população adulta com cobertura completa. Então, ontem mesmo, a Prefeitura de Campinas já abriu o site vacina.campinas.sp.gov.br para as pessoas que precisam tomar essa dose adicional. Pessoas maiores de 18 anos que já tenham tomado as 2 doses da vacina. Então, a pessoa entra no site, vamos lá, Vivi, dá uma olhadinha no site, olha. Então, aí a pessoa vai entra em como fazer o agendamento, desce um pouquinho. E aí, nesse caso da dose adicional, nós temos esse agendamento que pode ser feito nessa primeira tela. Lembrando que até amanhã a gente está tendo a campanha do Vacina Mais, que é aquela tela dos locais que estão tendo a vacinação sem agendamento. Vamos ver quais são? Olha, a gente tem aqui, acesse aqui, que a gente vai cair. E você que está em casa, se entrar nesse site, também vai cair nessa informação. Olha, no Terminal Ouro Verde, para todas as pessoas que passarem por ali, até sexta-feira. No Campinas Shopping, até sábado.
No Parque Dom Pedro e no Iguatemi Campinas, a imunização é apenas, inclusive, para os funcionários. A gente aguarda uma nova tabela, inclusive, com a atualização. Lembrando que no Campinas Shopping, hoje ainda nós temos vacinação até às 7 horas da noite. E você que é maior de 18 anos, que tem a questão dessa dose adicional, lembrando que a norma anterior eram 6 meses da última dose. Agora, essa data está sendo adiantada. Então, você já vai observar. Eu, inclusive, Viane, fiz um teste. O próprio site, ele já te dá a data em que você está apto a agendar essa dose adicional, caso haja alguma dúvida aí nas contas. Então, é o vacina.campinas.sp.gov.br. Tá aí, a gente mostrou ao vivo o site, bem fácil de mexer. Não tem desculpa para você aí não tomar o seu reforço da vacina. E, menina, mudar de assunto, sair um pouco aí da Covid para falar da coletiva do prefeito. É um novo projeto que vem para a Câmara e que está inserido no PAES, que é o Programa de Ativação Econômica e Social. O prefeito Dário Saad assinou na tarde desta quarta-feira, dia 17, o projeto de lei solicitando autorização para contrair um financiamento de 200 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. O recurso será destinado à realização de obras nas áreas de infraestrutura, saúde, trânsito e transporte, cultura, assistência social, esporte e lazer. A minha função aqui está sendo hoje representar a Câmara Municipal de Campinas mais uma vez. É uma honra muito grande poder fazer parte dessa live juntamente com o senhor. A Câmara Municipal de Campinas, ela ali é formada por 33 vereadores, né? E projetos como esse são aqueles tipos de projeto que geralmente ele tem uma aprovação rápida, ele tem uma aprovação lá na casa unânime, porque se falar em infraestrutura é pensar naqueles que mais precisam. E o prefeito Dário Saad falou da importância em enviar um projeto como este nesse momento aqui para a cidade de Campinas e que será votado no Legislativo. A Prefeitura de Campinas, o Executivo, assina um projeto de lei que será encaminhado à Câmara Municipal de Campinas, solicitando a autorização para um financiamento de 200 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. Nós temos hoje, dentro do ajuste de contas que foi feito durante o ano, a nossa capacidade de contrair empréstimos aumentada. Esse valor está totalmente dentro da capacidade que o município tem, tanto de contrair esse empréstimo para investimento, como também para saldá-los na época correta. Então, o empréstimo junto ao Banco do Brasil no valor de 200 milhões de reais para investimento em infraestrutura em diversas áreas. Bom, e essas então foram as notícias da metrópole que a Mina trouxe aqui pra gente. Mina, eu agradeço, mas não te libero, porque daqui a pouquinho você vai trazer tudo que aconteceu na reunião ordinária de ontem. É rapidinho, mas antes, olha só, a gente vai pro primeiro intervalo do Câmara Notícia e a seguir você vai ver. Audiências públicas de números 45 e 46 são realizadas pela Câmara sob a presidência do vereador Carmo Luiz. Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor realiza palestra sobre Lei Geral de Proteção de Dados e os reflexos na sociedade. É em instantes.
Como prometido, a Mina continua aqui no estúdio com a gente agora para trazer as notícias do Legislativo. Ontem aconteceu mais uma reunião ordinária e teve projeto aprovado em primeira discussão. Sim, Viviane, nós tivemos 24 itens na pauta e este projeto é de autoria do prefeito, que trata da implementação em Campinas do Plano Municipal pela Primeira Infância Campineira 2019-2029. É um plano de 10 anos aqui para a nossa cidade, agora em formato de lei. O objetivo é implantar políticas públicas que garantam proteção integral, proteção e defesa da criança de até 6 anos de idade. Foram desenvolvidos no plano 12 eixos, né, que cada secretaria será responsabilizada por. Então, a saúde, a assistência, a educação, todos eles conjuntamente estarão desenvolvendo políticas e práticas em benefício dessas crianças e adolescentes de 0 a 6 anos. E o plano deve ser implementado por um comitê formado por representantes das secretarias municipais e entidades privadas. A proposta vai passar ainda por um segundo turno de discussão aqui na Câmara. E entre os itens da pauta também estava o projeto da lei orçamentária, já para o ano que vem. Isso, o projeto que prevê 7,1 bilhões de reais para o orçamento de Campinas em 2022. O líder de governo na Câmara detalhou a proposta. Porque é através do orçamento que a Prefeitura resolve os problemas da cidade. Ali estão as dotações necessárias para fazer o enfrentamento de todas as demandas colocadas na cidade em todas as áreas. Esse orçamento tem uma projeção de receita da ordem de 7 bilhões e 100 milhões de reais, prevendo um crescimento na ordem, com a atualização dos indicadores econômicos, aí, na ordem de 10%. E, obviamente, se espera, com essa receita, poder fazer frente, principalmente a esse momento pós-pandemia. Alguns setores, como saúde, educação, que são as duas pastas que têm o maior volume de recursos, né, e que inclusive tem um crescimento grande, a saúde principalmente, porque a gente precisa manter o atendimento à saúde da população, mesmo pós-pandemia, mas preparado para eliminar algumas demandas que ficaram reprimidas, né? Cirurgias eletivas foram suspensas, a necessidade de ampliar a rede de unidades básicas, estruturar melhor a própria rede Mário Gatti, né? E isso é fundamental. E a votação completa dos 24 projetos que estavam na pauta desta quarta-feira você confere no site www.campinas.sp.leg.br. Mina, a gente falou aí de projetos, mas tem também moção tramitando aqui na casa e uma que fala sobre o Dia da Consciência Negra. A gente lembra que a moção é um documento que, se aprovado, demonstra o posicionamento do Legislativo campineiro sobre determinado assunto de relevância à sociedade. E essa que foi aprovada ontem, de autoria da vereadora Paola Miguel, apoia o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que é celebrado no dia 20 de novembro. E a vereadora falou sobre essa iniciativa. Dia 20 de novembro é uma data simbólica, né? Ele ainda não é um feriado nacional, ele é um feriado que tem mais de 1000 cidades, em Campinas é uma dessas cidades. E a gente marca esse dia justamente como sendo um dia de luta, população negra, para a gente lembrar das nossas tradições, lembrar dos nossos rituais, mas principalmente para a gente conseguir lutar por melhorias e avanços quando a gente fala de uma sociedade antirracista. E a vereadora, que recentemente foi vítima de injúria racial por uma pessoa que estava na plateia da Câmara durante uma reunião ordinária, falou da importância de se posicionar em relação ao racismo.
né? Depois dos últimos acontecimentos, a gente tem observado que, independente da ideologia, vereadores de esquerda, de direita se manifestaram contra o racismo e isso é fundamental que a gente tenha a nitidez de que, quando a gente fala de uma política antirracista, não é uma ideologia, não é de um partido político, somos de todos nós, né? De uma sociedade que entende que a gente precisa avançar nessa pauta. A gente não pode mais discriminar alguém pela cor da pele, a gente não pode mais discriminar uma pessoa pelo gênero, sexo, orientação sexual. Então, quando a gente traz essa moção, é justamente para isso, para a gente marcar o dia como sendo um dia de luta, um dia de enfrentamento e um dia que é para unir todas as pessoas que entendem que a nossa sociedade ela precisa ser uma sociedade mais justa e avançar nessa pauta antirracista. E falando ainda sobre o caso de injúria racial em que a vereadora Paola Miguel foi vítima, a Polícia Civil informou que a pessoa suspeita identificada de fazer ofensas para a vereadora na 26ª reunião ordinária no dia 8 de novembro foi ouvida ontem de manhã. Ela estava intimada a depor às 2 horas da tarde, mas compareceu na delegacia no período da manhã sem advogado. De acordo com as informações, também foram ouvidas 2 testemunhas que acompanhavam a pessoa suspeita e também estavam na reunião ordinária no dia 8. Ambas negaram ter direcionado palavras de ofensas para a vereadora. A suspeita foi indiciada por injúria racial. O delegado José Glauco Pereira, responsável pelo caso, vai relatar os fatos e enviar ao Ministério Público. E Mirna, ainda falando sobre a reunião ordinária de ontem, os parlamentares também aprovaram a abertura de uma comissão processante. Eu queria que você explicasse para a gente como que vai ser tudo isso, o que vai acontecer a partir de agora. Por 19 votos a 7 e com 5 abstenções, a abertura de uma comissão processante para apurar denúncia protocolada por cidadãos contra o vereador Nelson Osseri por quebra de decoro parlamentar foi aprovada na noite desta quarta-feira. O pedido foi feito por Carlos Orfei, Marcela Moreira e Denise Teijeiro. O presidente da casa falou sobre este assunto no final da reunião ordinária ontem à noite. Essa comissão processante é fruto daquela reunião exaustiva que nós tivemos no dia 8, na segunda-feira, e depois também no dia 10, se não me engano, o pessoal que se sentiram ofendido com aquelas manifestações de cunho racista e os eleitores resolveram pedir essa comissão processante. Nós fizemos hoje a leitura e fizemos a votação, a comissão foi instalada, agora vai depender das evidências que essa comissão vai buscar junto a esse relatório que foi feito pelos postulantes a esse processo. E ontem mesmo já aconteceu o sorteio dos membros da comissão. O presidente será o vereador Paulo Haddad, Paulo Gaspar será um dos membros e a vereadora Paola Miguel, a relatora da comissão processante. Eles têm até 90 dias para apurar a acusação e apresentar um relatório que será votado em plenário, indicando ou não a cassação de Nelson Osseri. A íntegra da 28ª reunião ordinária está no youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá tem, então, a discussão dos projetos da pauta, das moções que nós falamos agora, inclusive também de toda essa discussão em torno dessa abertura da comissão processante. E Mirna, a gente falou aí de tudo que aconteceu na reunião ordinária de ontem à noite, mas quem acompanha a programação aqui da TV sabe que não teve só a reunião ordinária, né? Comissões também se reuniram. Ontem foi dia da Constileg. A Comissão de Constituição e Legalidade se debruçou sobre 12 projetos. A comissão é presidida pelo vereador Carmo Luiz, que foi acompanhado no plenário de mais membros e também dos vereadores Igor Diego, Rodrigo da Farmadic, Paulo Búfalo e Guida Calisto. Hoje nós falamos de vários projetos do governo, projetos de vereadores, mas eu gostaria de dar destaque a um projeto muito importante de um ex-vereador da casa, um nobre vereador Jorge da Farmácia, que fez um projeto e ele tramita na casa e hoje acabou de ser aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade, que determina descontos até de 100% para pessoas com deficiência ou os acompanhantes
acompanhantes desses deficientes em corridas na nossa cidade, em provas de corrida na nossa cidade. Nós consideramos um projeto, como diz, meritório e diante das condições, com a sua legalidade aprovada. Então, a partir de agora, ele continua o seu trâmite, passa pela primeira votação, passa pela segunda votação, até chegar na mão do prefeito e o prefeito sancionar este projeto e muitos outros, e que trará uma diferença ou fará uma diferença diretamente na vida do cidadão. E esse trâmite mencionado pelo vereador Carmo Luiz é por ele que passam quase 90% dos projetos da Câmara. A Comissão de Constituição e Legalidade é responsável por analisar a maior parte deles. O parlamentar lembrou a importância deste trabalho no Legislativo. É importante ressaltar, você que nos acompanha, que a Comissão de Constituição e Legalidade é um filtro. Qualquer projeto do governo municipal, de vereadores ou público que chegue à Câmara Municipal, moções, requerimentos, passam pela Comissão de Legalidade como um filtro para avaliar a sua legalidade. Muitas vezes você pode ter uma grande ideia, mandar para a gente, nós encontrarmos mérito na sua ideia, mas se essa sua ideia não tiver legalidade, não tiver alguma forma jurídica de se apresentar que dê legalidade, esse projeto não pode continuar. E Mirna, uma outra comissão também se reuniu nessa quarta-feira. Foi a Comissão de Economia e Defesa do Consumidor, que trouxe à Câmara de Campinas a discussão sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Confira os detalhes com Michel Amorim. Sob a condução do vereador Eduardo Magoga, que é presidente da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, o grupo teve como pauta de trabalho a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e os reflexos na sociedade. Porque no final da reunião, o doutor Leandro e a doutora Adriana viram com bons olhos a implantação desse sistema no país. Como ele disse, isso vai dar uma bagunçada primeiro, mas depois vai começar a arrumar a casa. E é muito importante ressaltar que tem muitas pessoas que são prejudicadas financeiramente, moralmente, por vazões de dados. A 8ª reunião ordinária da comissão contou com a presença dos advogados Adriana Santana, Leandro Chaves e o tecnólogo em informática Regis Nogueira. O presidente do colegiado falou da importunação que as pessoas sofrem por terem seus dados vazados. Se você for pegar a parte teórica, você se assusta pelo tanto de regras que tem e ainda não está tão claro como isso vai ser atuado, como que vai ser aplicado as multas. Mas eu acredito que vai trazer uma transparência e vai melhorar todo esse incômodo que a população tem, através de financeiras para aposentados, telefonia celular que toda hora está te ligando, enfim. A esperança é que essa lei venha para nos ajudar. Fazem parte do grupo os vereadores Carlinhos Camelô, Luiz Cirilo, Edson Ribeiro e Gustavo Peta. Magoga comentou a possibilidade de ser criado na cidade um conselho. Então, um conselho faz um papel fundamental para que a pessoa tenha onde procurar. O problema é que hoje você procura quem? Então, não temos. Eu acredito que o conselho é fundamental nesse assunto em específico para a nossa cidade. Bom, a gente falou aí de reunião de comissão, mas a casa também realizou audiência pública. Foram 2 audiências públicas, a 45ª e a 46ª, que tiveram à frente a Comissão de Constituição e Legalidade. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes é André Aranha. Ontem, na Câmara Municipal, foram realizadas as 45ª e 46ª audiências públicas, sob o comando do vereador Carmo Luiz, que é justamente o presidente da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. Na primeira parte da manhã, foi debatido o projeto de lei complementar número 73/2021, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a instituição do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal. O secretário de Saúde, Laíra Zambon, participou do debate. Os vereadores Luiz Rossini, Cecílio Santos, Gustavo Peta e Mariana Conte também compareceram. O SIM é um selo de inspeção da Vigilância em Saúde do nosso município, que trará, eu tenho certeza que trará aí uma série de coisas que
que é necessário, já vem sendo debatido com a sociedade campineira já há algum tempo, e nós nunca tínhamos conseguido elaborar uma lei que trouxesse qualidade ou trouxesse o que está sendo proposto dentro desse projeto. O projeto de lei tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de qualquer tipo de produção alimentar com qualidade, com ecologia, seja carnes consumidas ou mel, qualquer tipo de produto que seja consumido e produzido dentro do nosso município, com esse selo de inspeção, determinará a qualidade desse produto, o que faz com que nós possamos realmente trazer maior qualidade de vida a todas as pessoas que vivem dentro do nosso município. Na segunda parte da manhã, um novo assunto em pauta. Declaro aberta a 46ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, com o intuito de debater o projeto de lei ordinária número 310/2021, processo 235-114, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei 15.541, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências. São 15 leis de incentivo que trazem aí maior vigor à economia, às condições sociais, ao processo de desburocratização e também ao processo de diminuir multas, tanto no caso do Refis também da CETEC, pessoas que passaram pela pandemia e o resultado dessa pandemia é caótico e nós estamos trabalhando todos juntos, Poder Público Municipal, com o apoio da Câmara Municipal, dos vereadores, de todos os vereadores. Aqui esse projeto, por exemplo, for aprovado em unanimidade dentro desta casa, para que nós possamos incentivar o cidadão de Campinas no seu trabalho, no seu desenvolvimento e que nós possamos o mais rápido possível deixar para trás esse legado de dor, de sofrimento, que foi o que a pandemia nos trouxe, e só podemos fazê-lo se tivermos capacidade de produzir projetos e transformar em realidade na vida do cidadão. As audiências públicas seguem um trâmite legal para que então os projetos estejam aptos a serem colocados na pauta de votação. E Mina, a gente já adiantou ontem a novidade que está agora, a partir de hoje, né? Sim. A partir de hoje, o Legislativo passa a ter diário oficial próprio. Vamos dar uma olhada, então? Vamos, olha, de forma digital, você pode acessar a partir de hoje o site da Câmara e ter acesso ao diário oficial do Legislativo e também do Executivo, que a gente sempre procurou lá no site da Prefeitura. O do Legislativo, ele é aí feito pela própria Diretoria-Geral da Câmara, como nós mostramos em reportagem ontem. Então, quando você entra no site, você clica lá no canto direito, Diário do Legislativo, você vai cair aí, ó, diario.campinas.sp.leg.br e hoje, dia 18, clique na data, olha, já abre um documento em que aparecem aí as medidas legislativas. Hoje a gente tem só uma decisão da Diretoria-Geral, mas as pautas, as moções, os projetos protocolados que passarão, então, a tramitar aqui na Câmara, tudo isso passa a ser de responsabilidade da publicação da própria Câmara Municipal. Então, todos os atos da mesa, reuniões solenes e decisões aqui da Câmara Municipal de Campinas, você pode encontrar a partir de agora por 2 canais, então, né? O site da Câmara, campinas.sp.leg.br ou indo direto no diario.campinas.sp.leg.br para ter as informações oficiais do Legislativo de Campinas. Tá aí, né? Mais um meio de comunicação com a população. E falando em comunicação, falando em evento, falando tudo que a casa está realizando, bora da agenda? Bora da agenda. De manhã a gente já teve a reunião da Comissão de Assuntos de Segurança Pública, que amanhã nós traremos os detalhes aqui no Notícias do Legislativo, mas hoje, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, nós temos mais uma reunião de uma comissão permanente da Casa. Desta vez, é a de proteção e defesa dos direitos dos animais, que é presidida pelo vereador Permínio Monteiro, que se reúne no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas. E à noite, a partir das 7 horas, nós teremos uma solenidade. Será a entrega do Diploma de Honra ao Mérito
por iniciativa do vereador Paulo Haddad. O homenageado é o Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E você acompanha esses 2 eventos ao vivo pela TV Câmara Campinas. Lembrando que também, caso queira participar presencialmente, a Câmara recebe no plenário e no plenarinho até 50% de sua capacidade total, seguindo todos os protocolos de proteção em relação à transmissão da Covid-19. A entrada do plenário e do plenarinho é pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. Então, são vários canais presencial. A gente lembra que, além da TV, a gente tem as redes sociais também para essas transmissões. Então, as pessoas podem ficar ligadinhas, Viviane. Mirna, muito obrigada pela sua participação. E a gente te espera amanhã com muito mais notícia da metrópole e também do Legislativo. Eu trago muito mais notícias amanhã, mas hoje, gente, eu não poderia deixar de falar. Parabéns, feliz aniversário. É o aniversário da Viviane Novaes. Seja muito feliz nesse novo ciclo que se inicia e até amanhã. Muito obrigada. E olha só, a gente vai para o último intervalo aqui do Câmara Notícia. É coisa rápida, não saia daí, porque a seguir você vai ver. Médica tira dúvidas sobre osteoporose, doença que afeta mais mulheres após os 50 anos. É já já. Amanhã, sexta-feira, será que vem mais chuva por aí? E segundo a previsão, olha só, vem mais chuva sim. Dá só uma olhada nos detalhes na arte que separamos para você. A sexta-feira deve ser chuvosa em Campinas. O dia começa com 19 graus e não deve esquentar ao longo do dia. A máxima não passa de 23 graus. A umidade do ar sobe e chega a 84%. E como você já sabe, toda quinta-feira eu converso com um especialista na área da saúde para tirar dúvidas sobre alguma doença em geral. Hoje eu falei com uma endocrinologista sobre osteoporose, uma doença silenciosa que atinge principalmente nós mulheres. Então vamos conferir juntos essa conversa? Hora de falar sobre saúde. Hoje, o nosso tema é osteoporose. Quem vai falar sobre essa doença que costuma ser bem silenciosa é a doutora Ângela Regina Nazário. Ela é endocrinologista e professora do curso de medicina da Universidade Positivo. Doutora, muito obrigada por falar com a gente aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Doutora, então, para a gente já começar falando sobre esse tema, o que é a osteoporose? A osteoporose é uma doença que afeta a massa óssea. Então, há uma perda da quantidade mineral ou quantidade de osso com fragilidade do osso, com um risco maior de fraturas. Essa é uma doença que atinge principalmente as mulheres? Atinge principalmente as mulheres no período de pós-menopausa por conta da perda dos hormônios femininos. O que acontece com o corpo, doutora, quando começa a desenvolver essa doença? Então, há uma tendência, o estrogênio, nosso hormônio feminino, ele é responsável pela formação de osso, ele estimula a nossa formação de osso. E o osso, ele está em constante remodelação, reabsorção, formação, reabsorção, formação. Então, o estrogênio entra ali na formação do osso e quando a gente perde a produção do estrogênio por conta da menopausa ou por algum outro fator durante a vida, que também pode acontecer em outros momentos, você perde a formação óssea. Então, há uma predisposição da reabsorção óssea e isso faz com que haja fragilidade do osso, perda de massa óssea.
A senhora falou em fragilidade. Com isso, a pessoa fica mais suscetível aí a ter quedas e a quebrar os ossos? Exatamente isso, Viviane. Há uma tendência à fratura com mínimos traumas ou até mesmo ao esforço de locais críticos, como a coluna vertebral, principalmente, o colo do fêmur, ou mesmo fraturas atípicas no fêmur, ou mesmo no antebraço. São fraturas assim bem típicas dessa época, ou que caracteriza uma perda de massa óssea por fragilidade. E só quando a pessoa tem essa fratura que vai descobrir que ela tem osteoporose? Normalmente é assim, uma doença silenciosa? Infelizmente, a maioria das pessoas, então somente 20% das pessoas sabem que tem osteoporose. A maioria não sabe que tem e acaba descobrindo da pior forma, que é através do diagnóstico de uma fratura já, por fragilidade, né? Como a gente falou, nesses pontos críticos. Na idade perimenopausa, principalmente na coluna, e depois na idade mais velha, no idoso, um pouco mais, depois dos 65 anos mais ou menos, no fêmur, que são os pontos mais críticos nessas épocas da vida. Fraturou. Para cicatrizar, a pessoa que tem osteoporose demora mais ou é igual de uma pessoa que não tem? Ela demora um pouquinho mais por conta dessa fragilidade e por conta da formação óssea estar um pouquinho prejudicada. Então, ela tem uma consolidação um pouco mais lenta do que uma pessoa jovem e que tem uma massa óssea melhor. Doutora, como que é o tratamento dessa doença? Nós temos vários tipos de tratamento, medicações via oral, medicações que são aplicadas no subcutâneo, medicações que são endovenosas. Então, o médico escolhe o tratamento de acordo com as condições clínicas do paciente e de acordo também com a questão financeira, porque o medicamento pode ser encontrado na rede pública e pode não ter na rede pública e ter que ser comprado. Então, depende de vários fatores. Então, começa nos fatores clínicos, nas características da paciente, no tipo de gravidade da osteoporose, e depois vai passando por outros critérios que a gente utiliza para selecionar a medicação. Normalmente é um tratamento longo ou não? O tratamento leva, em média, pelo menos uns 3 a 5 anos. Então, o médico vai estar sempre acompanhando esse tratamento e vendo a resposta ao tratamento e readequando o tratamento se for necessário. Mas, em média, 3 a 5 anos ou até sempre em tratamento, dependendo da gravidade do paciente e da resposta dela ao tratamento. E dependendo do paciente, chega a ter cura ou não? Tem, boa parte dos pacientes tem cura, a maioria tem cura. Geralmente respondem bem se o diagnóstico estiver correto e se o paciente tiver uma boa aderência ao tratamento, então com as medidas, com a medicação associada às outras medidas, como uma boa ingesta de cálcio, vitamina D, exercícios físicos, geralmente o paciente responde muito bem. E doutora Ângela, como que é a vida de um paciente que tem a osteoporose? Ele precisa ter mais cuidado para não cair, por exemplo? Precisa, a gente sempre orienta a família e o paciente cuidados para evitar o risco de quedas. Então, desde a altura da cama, a altura dos eletrodomésticos, tapetes em casa, fios soltos pelo chão que possa tropeçar. Então, uso de medicamentos que dão sonolência, por exemplo, que podem facilitar uma queda para que seja muito bem orientado, a família está bem orientada também para ajudar nesse cuidado. E tem como prevenir? Tem como prevenir. Então, isso passa por uma preocupação com os cuidados da saúde que começa já lá no adulto jovem, né? Ter um bom pico de massa óssea, isso vai acontecer entre os 20 e 30 anos de idade. Esse bom pico de massa óssea vai fazer com que essa pessoa tenha um esqueleto mais forte e quando entrar na menopausa ou quando ficar mais velho, que não perca tão facilmente a massa óssea.
Alimentação, atividade física ajudam bastante? Ajudam muito. Alimentação, atividade física, o hábito de não fumar, não beber em excesso, cuidados com o uso de alguns medicamentos, como os glicocorticoides, né? Os pacientes que usam glicocorticoides têm que ser lembrado que pode perder massa óssea, então tem que ser cuidado disso também. E na juventude já pensar lá na frente, né, doutora? Exatamente. Pensar principalmente numa boa ingesta de cálcio, né? Então, um adulto jovem precisa de mais ou menos umas 800 miligramas de cálcio por dia, a quantidade de vitamina D, então exposição solar, pelo menos 10 minutos aí por dia, 15 minutos 3, 4 vezes por semana para ter uma boa vitamina D. Doutora Ângela, muito obrigada por falar com a gente e tirar todas as dúvidas aqui no Saúde Agora. Obrigada a vocês. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê na próxima semana falando de mais alguma doença, tirando dúvidas, falando de tratamento, diagnóstico, tudo que você quiser saber, a gente te conta aqui. Tchau! E por hoje é só, mas antes de encerrar, eu quero lembrar que hoje, às 4 horas da tarde, tem reunião da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais e à noite tem reunião solene no plenário da Câmara. É a partir das 7 da noite e quem vai presidir a solenidade é o vereador Luiz Rossini e você, claro, acompanha tudo ao vivo. E o resumo de tudo que acontece aqui no Legislativo e também em Campinas, na região, você confere amanhã no Câmara Notícia ao vivo. Eu te espero então. Até lá. Tchau.